São 7h23. Jornalista Beto Almeida, tivemos sim avanços nesta semana na reforma previdenciária. Enquanto o Senado concluiu a votação em primeiro turno da PEC 06, na Câmara Federal andam também as regras para os militares, tanto das Forças Armadas como militares estaduais. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Vamos dizer assim, Luzenor, que tem avanços na questão da reforma da Previdência, porque afinal foi aprovada em primeiro turno, mas também tem tropeços. Essa votação em primeiro turno, e a votação do segundo turno só vai acontecer agora, né, lá para a segunda quinzena, é por que eu digo que tem tropeço? Porque tem, na realidade, uma discordância muito grande entre pontos do governo e pontos defendidos pelos senadores. Logicamente que na base de tudo isso, Luciano, está uma necessidade de protagonismo do Senado Federal. O Senado é como se ele quisesse ter marcado, vamos dizer assim, a passagem desse processo decisivo que é a questão da reforma da Previdência e ele deixar a marca dele. Vamos lembrar aqui uma coisa. Qual era o compromisso que havia sido aceito, vamos dizer assim, anteriormente? A Câmara fazia o embate. O senador Tasso Gereissati, escolhido como relator, já iria acompanhando tudo que estava sendo discutido e debatido na Câmara, para exatamente quando a matéria chegasse no Senado, ela já não tivesse tanta discussão, tanto embate, tanta dissonância em relação aos entendimentos e fosse tudo aprovado de forma muito mais rápida. Esse era o script. Não foi isso que aconteceu. Na realidade é o seguinte, o Senado hoje trava um embate com o governo federal e trava um embate com a Câmara dos Deputados. E qual é esse embate? É aquilo que você nos falou ontem, Luciano. Os senadores hoje, por exemplo, eles querem ou estão vinculando essa aprovação da reforma da Previdência, naturalmente, à discussão dos recursos do pré-sal. E olha só qual é a base desse desentendimento, dessa desinteligência, vamos dizer assim. É que a Câmara tem um entendimento de como deve ser feita a divisão dos recursos do pré-sal. E o Senado tem outra. Cid Gomes foi muito claro. Permita-me, Beto Almeida, só uma observação. Já eu quero falar com você e para os nossos ouvintes e internautas sobre esse impasse que é outra queda de braço que está mexendo com 184 municípios do Ceará. Em relação à reforma previdenciária em si, eu considero que houve um avanço porque com a aprovação do conteúdo desse texto no primeiro turno, é pouco provável que nós tenhamos mudanças nesse texto no segundo turno de votação no plenário do Senado. Com isso, teremos em breve novas regras para os trabalhadores se aposentarem. Quem nos acompanha pela internet pode perceber aí, Beto Almeida, em relação a essa proposta de emenda à Constituição Federal, estão lá as regras definidas e que, pelo cenário, irão sofrer poucas alterações. Na nova Previdência Social, as mulheres, para se aposentarem, terão uma idade mínima de 62 anos de idade, os homens, 65 anos de idade. O tempo mínimo de contribuição, 15 anos para mulheres e 20 anos para os homens que começarem a trabalhar depois que a reforma começar a valer. Ou seja, pelas regras atuais, se o jornalista Beto Almeida tiver a carteira de trabalho assinada hoje, ele vai estar enquadrado nas regras atuais. Se tiver a carteira assinada um dia depois de promulgada a reforma previdenciária, o Beto vai responder pelos critérios a serem aprovados nessa reforma previdenciária. Nova fórmula de cálculo, o valor da aposentadoria. As mulheres terão que contribuir por 35 anos para conseguir 100% da aposentadoria e os homens por 40 anos. São alguns pontos da reforma previdenciária para quem trabalha na área privada. Esses pontos aí eu concordo contigo. Eles não vão sofrer, eu acredito, não terão mais alterações, até porque não foram exatamente esses pontos que provocaram polêmicas no Senado. É esse daí mesmo. Isso daí está garantido, é o que vai prevalecer a partir do momento em que a reforma da Previdência for sancionada. Inclusive, Zeno, com relação a futuras mudanças, você tem razão. O governo já, por isso que suspendeu e adiou para o governo exatamente trazer para si o controle
do que ele acredita que tem na base do Senado. Mas esses pontos aí são os essenciais, os que estão mantidos. Essa questão da idade mínima de aposentadoria, que é o ponto principal dessa questão da reforma da Previdência, porque não existia uma idade mínima para aposentadoria. Hoje está estipulado 62 anos para a mulher, 65 anos para o homem. Você vê aí, por exemplo, que você falou na questão para os servidores públicos, Beto, nesse quadro que quem nos acompanha no Jornal Alerta Geral pode também ler conosco essas regras da aposentadoria. Exatamente. Nos servidores públicos, as mulheres podem se aposentar aos 62 e os homens aos 65, como é também para os demais trabalhadores. Mas há uma diferença. Tem. Ambos precisam contribuir aí, ou cumprir pelo menos 25 anos de contribuição, dizendo 10 anos no serviço público e 5 anos no mesmo cargo para se aposentar. E tem também nesse jogo uma regra de transição. Transição. Quem está no mercado de trabalho pode entrar em uma das regras de transição. Na realidade, Luciano, essa questão da transição a gente precisa até uma discussão à parte, porque elas são pelo menos 5 regras de transição. Então, em outro momento, a gente aprofunda mais o conteúdo sobre essas regras de transição. Exatamente. Isso aí mas tem outro ponto, Beto, que é o novo cálculo do valor da pensão por morte. Esse cálculo será feito da seguinte forma: 50% da aposentadoria, mais 10% por dependente, mas não pode ser menor que um salário mínimo, que aí é uma conquista para os beneficiários da Previdência Social. Dizendo, é uma conquista entre aspas, né? Assim, porque na realidade antes a mulher até agora, quem ia receber a sua pensão por morte, mulher ou marido, recebia a pensão integral. Porque também havia com essas mudanças Considere isso a ameaça desse valor ser inferior a um salário mínimo. É, exatamente. A única garantia que eu considero aí menos traumática, menos ruim, é essa questão de ter a garantia de que não seja inferior a um salário mínimo. Nesse projeto que está sendo discutido na Câmara Federal em relação à reforma previdenciária dos militares, Beto Almeida, que abrange aí os militares das Forças Armadas, das polícias militares e Corpo de Bombeiro, tem lá aumento da alíquota previdenciária de 7,5% para 10,5%, aumento do tempo para o militar passar para a reserva de 30 para 35 anos na ativa. Quem estiver há 30 anos ou a menos de 30 anos em serviço, quando a lei entrar em vigor, será submetido à regra de transição. Militares terão que cumprir o tempo restante com um pedágio de 17% da quantidade de anos que faltam. E ainda tem a taxação de 10,5% nas pensões recebidas por familiares de militares. Pensionistas, cabos e soldados, além de ativos e inativos, vão contribuir também com 3,5% para o Fundo de Saúde. São medidas, todas elas, aí, Luciano, que até então deixavam os militares numa situação extremamente diferenciada, privilegiada, eu diria, em relação ao conjunto dos demais contribuintes. E com detalhe, viu? Esse debate aí é para incluir, que está sendo travado na Câmara dos Deputados, é já para incluir aqui as polícias estaduais também.